Eu sou Luciana Haddad, médica livre docente em gastroenterologia pela USP, e o assunto de hoje é doença do refluxo e sua relação com o estilo de vida e perda de peso. A gente vai falar sobre esse problema que é muito comum. Em algumas populações ele aflige até 30% das pessoas. E particularmente em pessoas com obesidade e sobrepeso, ele é muito comum. A doença do refluxo gastroesofágico, popularmente conhecida como refluxo ou azia. Vamos começar então definindo o que é doença do refluxo gastroesofágico. Basicamente, é quando o conteúdo gástrico migra para o esôfago. O problema é que a mucosa do nosso esôfago não está preparada para receber essas substâncias ácidas e irritantes que estão presentes normalmente no nosso estômago, levando a várias consequências negativas, como esofagite, além dos vários sintomas desagradáveis relacionados ao refluxo. Além disso, o refluxo pode alcançar até a nossa boca, levando a alterações dentárias, alterações da orofaringe e questões pulmonares e de laringe. Eu já falei que esse é um problema super comum. As casuísticas mostram que a frequência varia entre 10 a 30% dos adultos que têm a doença do refluxo, muitos casos não diagnosticados. Além disso, crianças pequenas também podem apresentar episódios de refluxo, muito em virtude da fragilidade dos tecidos que existem ali na transição entre o estômago e o esôfago. E na maioria dos casos, quando isso ocorre em crianças pequenas, ele vai desaparecer com o crescimento espontaneamente. Vamos entender um pouquinho então quais seriam as causas do refluxo. Entre o nosso estômago e o nosso esôfago, temos o diafragma, que separa abdômen e tórax. E nessa localização, entre estômago e esôfago, nós temos o que seria uma válvula que existe para impedir que o que está no nosso estômago, esse conteúdo ácido e também os alimentos, subam para o nosso esôfago. Isso é chamado esfíncter esofágico inferior. E o que leva ao refluxo é uma frouxidão desse esfíncter. Agora, o que causa essa frouxidão? Vários fatores. O primeiro deles é obesidade. Por quê? Porque a obesidade aumenta a pressão dentro do nosso abdômen por conta da gordura, levando a uma distensão desse esfíncter. O mesmo acontece em casos de mulheres grávidas, onde o refluxo é super frequente. Refeições muito volumosas e se deitar após a refeição também aumenta a pressão, levando ao refluxo. Mas tem vários alimentos que aumentam a frouxidão do esfíncter. Café, chá preto, chá mate, chocolate, molho de tomate, comidas ácidas, qualquer bebida alcoólica e também bebidas gasosas. Uma outra causa do refluxo pode ser a ocorrência de hérnia de hiato, que é quando uma parte do estômago se desloca do abdômen para o tórax, e esse deslocamento predispõe ao refluxo. Quais seriam os sintomas do refluxo? Bom, mais comum é a azia e a queimação, aquela queimação na boca do estômago que pode subir e atingir até a garganta. Outros sintomas menos típicos são a dor torácica, uma dor intensa que muitas vezes é confundida com infarto do miocárdio, e também sintomas pulmonares e de laringe, desde rouquidão, tosse, algumas pneumonias, bronquites de repetição podem ser causadas sim por refluxo, por isso muitos otorrinolaringologistas é que fazem esse diagnóstico. Vamos falar um pouquinho então sobre essa relação tão íntima entre obesidade e doença do refluxo gastroesofágico. A gente sabe que a prevalência da obesidade e da doença do refluxo aumentou substancialmente nos últimos 30 anos. E a associação do refluxo com a obesidade já foi demonstrada por uma série de estudos. Mas a gente tem um estudo bem interessante que mostrou que o aumento de 5 unidades no IMC, o índice de massa corpórea, aquela continha que a gente faz do nosso peso com a nossa altura, aumenta o risco de refluxo em 35%. Agora, a adiposidade central, ou seja, essa gordura que a gente tem entre a cintura e o quadril, ela está mais intimamente associada a complicações do refluxo do que medidas gerais, como essa que foi utilizada, o IMC ou o próprio peso. Por que isso acontece? Isso acontece por conta da fisiologia do refluxo, que eu expliquei anteriormente, dessa questão do aumento da pressão intraabdominal. Então, quem tem mais gordura abdominal é que tem mais chance de ter refluxo associado à obesidade. Mas também tem um segundo motivo. O tecido adiposo visceral é metabolicamente ativo. Ele secreta adipocinas e, junto com ocitocinas inflamatórias, vai predispor a complicações do refluxo, como por exemplo o esôfago de Barrett e até o câncer de esôfago, que é uma complicação de refluxos que duram por muito tempo. A gordura não é só uma causadora por conta do aumento da pressão, mas por essa questão hormonal, que hoje em dia é o que tem sido muito estudado. Como é que é feito então o diagnóstico do refluxo? Na maioria dos casos, o diagnóstico é clínico, feito
pela história que o paciente vai contar para o médico. Mas, em geral, o médico vai solicitar também uma endoscopia digestiva alta. Por que a endoscopia é importante? Ela vai avaliar se já existe essa inflamação no esôfago causada pelo refluxo, que é a esofagite. Vai classificar em graus e até demonstrar se existe esse esôfago de Barrett, que é uma alteração pré-cancerígena causada pelo refluxo de repetição. Um outro exame bem interessante que faz um diagnóstico definitivo do refluxo é a pH-metria, uma sondinha que vai ficar ali na transição entre esôfago e estômago e que vai mostrar esse pH ácido no esôfago, onde ele não deveria acontecer. Vamos então falar de tratamento do refluxo. O tratamento do refluxo pode ser dividido em 3 categorias: o comportamental, o clínico e, em alguns casos, até o cirúrgico. Vamos começar então falando das medidas comportamentais, porque elas são super importantes e muitas vezes pouco realizadas. E elas podem ser bastante efetivas e resolver o seu problema de refluxo. O primeiro deles é evitar bebidas e alimentos que agravam o quadro, como as que eu falei lá em cima: gordura, cafeína, bebida alcoólica. Além disso, fracionar a dieta, então evitar dietas com muito volume, então dividir as refeições em menores volumes, praticar atividade física. Além disso, aguardar 3 horas após a refeição antes de se deitar, e se você precisar se deitar antes dessas 3 horas, elevar um pouco a cabeceira, isso evita o refluxo. Além disso, não consumir álcool e evitar ir para a cama próximo das refeições. Próximo passo comportamental, como eu falei da relação direta entre obesidade e refluxo, é a perda de peso. A perda de peso é extremamente efetiva para tratamento do refluxo. A gente viu que a obesidade é um dos principais fatores de risco e os estudos mostram que perda de peso é dose dependente, ou seja, quanto maior o peso perdido, maior a redução dos sintomas da doença do refluxo. Um estudo de coorte prospectiva com 332 adultos obesos mostrou que uma perda média de 13 quilos levou a uma prevalência de refluxo que caiu de 37% para 15%, sendo que 81% dos indivíduos que emagreceram tiveram redução dos sintomas de refluxo, ou seja, um resultado extremamente positivo. E a gente tem uma série de estudos comprovando que redução da obesidade e emagrecimento leva à redução dos sintomas do refluxo. Qual seria o tratamento clínico? Então, o tratamento clínico inclui administração de medicamentos que vão diminuir a produção de ácido no estômago. Então, você não tem mais ácido no estômago, embora o refluxo aconteça, os sintomas e a esofagite deixa de acontecer. Os mais conhecidos são os omeprazol, pantoprazol, todos os ZOL, que são vendidos com esse intuito de diminuir a acidez gástrica. E a outra classe de medicamentos são os que aumentam a motilidade do estômago e do esôfago, levando a um esvaziamento gástrico mais rápido, evitando então que esse produto que está ali no estômago, alimento e ácido, suba para o nosso esôfago. Por fim, o tratamento cirúrgico, que ele é menos indicado, ele só vai ser indicado quando as medidas comportamentais e clínicas não tiverem sucesso. É a cirurgia da fundoplicatura. Na maioria dos casos ela é realizada por laparoscopia e ela também é indicada em pacientes com hérnia de hiato. Então, hérnia de hiato é uma indicação cirúrgica e pacientes que não responderam ao tratamento clínico e os tratamentos comportamentais. Nessa cirurgia é feita uma válvula anti-refluxo utilizando o próprio estômago. E ela é um procedimento, então, também indicado quando a gente já tem complicações mais graves. Por exemplo, uma esofagite grave, esôfago de Barrett, que é uma condição pré-neoplásica. Então, nesses casos, o gastroenterologista ou cirurgião digestivo vai avaliar seus exames e vai indicar esse procedimento cirúrgico para evitar que você evolua para complicações como, por exemplo, uma neoplasia esofágica. Bom, vamos concluir então essa nossa revisão sobre refluxo. Refluxo é muito comum e ele pode ser responsável por sintomas bem debilitantes que pioram muito a qualidade de vida. Se você tiver sobrepeso ou obesidade, uma excelente forma de tratar seus sintomas de refluxo é através da perda de peso. Nesse caso e em muitos outros, a LIT pode ser o ideal para te ajudar.